Vamos lá, a pergunta do Cleiton é a seguinte: a paz do Senhor Jesus, irmão Davi. Minha pergunta é: por que uma criança cristã com a faixa etária até os 5 anos não pode dançar festa junina na escola? Pois não está fazendo mal nenhum. Eu sou ciente de que é uma festa pagã, mas a criança com essa idade não entende ainda. E aí, professor? Olha, eu acho que, de novo, eu acho que como professor a gente tem muito essa tendência, né? De falar que falta clareza na mente das pessoas, né? Eu tenho um filho hoje que tem 12 anos e quando, de fato, no colégio ele tinha que participar dessas festas, nunca vimos problemas dele participar lá. Dele dançar a festa junina, dele participar. O grande problema é que as pessoas mistificam tanto esses tipos de coisa, elas espiritualizam tanto e não esclarecem. Hoje não foi só porque o meu filho participou um dia de uma festa junina, de uma quadrilha, isso aquilo, que meu filho hoje em dia é idólatra de São João, de São Pedro, seja lá de qual santo for, que de fato seja lembrado nessas festas. Entende? O problema maior seria o quê? Bom, se você tem problema com isso, oriente a sua criança, ó, você vai participar, mas entenda bem que essa festa, ela está por trás dela tem um pano de fundo religioso, mas você vai participar não só por isso, você vai participar, você vai se divertir junto com seu coleguinha, você não vai ficar fora desse contexto porque você é criança e quando você tiver mais velho, o pai vai te explicar ou a mãe vai te explicar. Entende? Eu acho que falta clareza, é o bom senso nesse sentido. Não tem muita dificuldade de se entender isso. Falta bom senso na cabeça de alguns crentes em relação a alguns tipos de coisas que a sociedade pratica, proibindo que a gente não possa praticar. Entende? Eu entendo dessa forma, é muito claro isso. Até porque, professor, ele deixa aqui claro, eu sei que a festa é pagã, mas vamos usar aquele contexto de Paulo. Se eu não... Paulo diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele aprova. Ou seja, ele reconhece que a festa ela é pagã, mas eu não sei até que ponto que ele releva isso dentro dele de atrapalhar na fé. Para mim, assim, olhando para mim, assim, for para fazer um pré-julgamento, eu não vejo problema algum e nem daria tanta ênfase nem poder para isso, porque eu acho que isso daí é muito relativo, né? Então eu acredito que essa questão dele é um pouco que, como é que podemos dizer, parte da dúvida. Seria mais por aquele da sua comunidade evangélica julgar? Será que seria por esse pressuposto que ele está querendo fazer essa pergunta? A questão eu acho que seja a própria igreja em si. Talvez a igreja em si, né, chame a atenção dele nesse sentido, né? Igreja institucional, da onde ele participa ali, entendeu? Seja a igreja em si. Mas eu particularmente não vejo problema. Porque é tão problemático essa questão. Você citou aí em relação à festa pagã em si, tal, isso, aquilo. Até que certo ponto ela é pagã, sendo que as pessoas não entendem o que está acontecendo ali. Até as pessoas que às vezes hoje em dia organizam uma quadrilha, organizam hoje em dia uma festa junina, ele nem sabe qual é o histórico daquilo. Mas será, professor? Será que essa plataforma do dono do sistema, quem é o dono do sistema, foi revelado para nós lá no deserto, né? Que ele disse que tudo foi entregue, né? Lá quando ele falou para o Messias, tudo foi entregue a ele. A gente subjuga que foi pelo próprio homem, quando aceitou desobedecer o Criador. Tudo foi entregue a ele e ele tinha o dom e a autoridade de entregar para quem ele quisesse. E ofereceu isso para Jesus lá no deserto. Sendo ele o dono, ele não montaria uma plataforma para que as pessoas não viessem a buscar ou a se prostrar a outros deuses, mesmo que de forma inconsciente, com esse fundo religioso, já que Deus é um Deus zeloso? Será que não existe um pouquinho dessa preocupação aí nas pessoas? Não no sentido institucional, porque a igreja ensinou, porque o pastor disse que não pode isso e aquilo, mas pela consciência de saber que você está ali diante de outro Deus, e Deus ele se coloca como o marido, e nós somos a noiva. E se de repente nós estamos se prostrando a outro Deus, nós não estaríamos traindo essa relação, mesmo que de forma inconsciente? Olha, eu acho que não, eu acredito que não. Porque até que certo ponto eu sou errado em fazer aquilo que eu ignoro. Eu não sei o que... Uma criança, por exemplo, que está fazendo tal coisa, ela não sabe o que está fazendo. E determinadas pessoas que fazem também nem sabem o que está fazendo. É lógico que existe o pano de fundo religioso, existe. Mas até que certo ponto essa religiosidade me alcança
sendo que eu não tenho nem consciência do que é aquilo, do que está por trás daquilo. Quando chega a consciência, professor? Quando chega a consciência, bate o bom senso. Bate o bom senso. Por exemplo, eu hoje, como cristão que eu sou, eu jamais participaria, por exemplo, de uma quadrilha, ou tanta verdade que hoje em dia até as igrejas, para resolverem isso, até criam as quadrilhas gospel, esse negócio todo. Então, eu acho que, aí que tá, né? Eu acho que a gente tenta resolver um problema com outro problema. Poxa, crie outra coisa, então. Perto de uma rave gospel. Entende? Crie outra coisa. O criacionismo é que foge muito do que está escrito. Foge muito do que está escrito. Então, o ideal é você viver imitando o Salvador. Então, mas aí que tá. Eu acho que é uma ignorância em cima de outra ignorância. Se eles estão errados, nós somos mais errados ainda. Exato. Entende? Por dar credibilidade. Por dar credibilidade. É como se eu estivesse dando fala de fato para eles e criando uma coisa que é parecida com a deles. Entende? Então eu tenho uma necessidade de uma coisa que eu vejo que não é pecado, então participa logo no meio dos outros, então Até porque... Faça isso então, Se de fato você acredita que aquilo não tem problema nenhum, então, eu particularmente, eu não participaria, já participei, não participaria, porque é um ambiente que não cabe. Eu vou levar o meu filho para determinado lugar, o que normalmente às vezes acontece briga, as pessoas bebem, tiroteio, como eu já cheguei a ver. Não estou citando como regra, mas que de fato acontece. E muitas dessas pessoas que estão nesse lugar, com o objetivo às vezes de se divertir, e correm um risco de estarem ao lado de pessoas que não estão ali de fato para se divertir, que acaba se tornando bagunça aquele negócio. Mas meu filho, por exemplo, já participou de uma quadrilha no colégio dele. Poxa, que mal haverá ali ele participar daquele negócio ali? Entende? Que mal haverá? Ele se vestirá de xadrez, chapéuzinho, isso, aquilo. É um momento infantil, é um momento lúdico dele. Entende? Eu vou privá-lo de estar com as outras crianças, participando junto com aquelas crianças, só porque não, você é evangélico, você não pode. Ou seja, meu filho vai se sentir um ET nesse sentido? Nesse sentido aí do que o senhor falou, o senhor deixaria o seu filho participar de uma festa de Cosme e Damião? Eu não deixaria, porque ali está muito mais evidente. A coisa está mais evidente ali. Entende? Não é a mesma coisa? Não acredito que não, porque aí que entra justamente o quê? Ali está mais evidente. Ali está muito mais evidente que de fato é para São Cosme e Damião. E a maneira, a sistemática como acontece é diferente de uma festa junina em si. E existe a advertência bíblica, né? Sobre o comer coisas consagradas a ídolos ou não. Mas na festa junina você está consagrando o quê? A pipoca a quem? Os docinhos de amendoim a quem? Bom, eu não sei se consagra. Não tenho conhecimento, no caso. O fundo Sim. O fundo religioso. Pagão. O fundo pagão. Você vai procurar da onde surgiu essa festividade, aí você vai entender o porquê daquela celebração. É uma celebração a outro Deus. Porque na escola, como o professor mesmo... Seria uma traição? Só indagação. Assim, é lógico que nós estamos aqui na posição de entrevistador, né? Mas é natural que o calor ele aumenta e aí a gente acaba também querendo falar sobre o nosso pensar, né? Mas eu penso da seguinte maneira. Por exemplo, eu pelo menos, eu não, como o professor disse que não tem conhecimento, eu também não tenho conhecimento se existe ali algo ali oferecido diretamente a algum ídolo ou algum deus que a gente nem deveríamos dar credibilidade. Diferentemente, eu penso da questão da festa do Cosme e Damião, que existe algo ali, né, professor? Algo ali consagrado. Não é um preconceito com a tradição e a religião afrodescendente? Não acabaria sendo um preconceito? Porque se fala de Cosme e Damião, tá falando de macumba. Não há esse preconceito religioso só porque é uma determinada religião que os evangélicos repudiam. Tá errado, eu não deixaria. Mas porque a festa junina não tem participação, no caso seria da Igreja Católica, que inventou, e aí não tem tanta importância, não há relevância. Eu pergunto, não seria um pouco de preconceito com a religião umbandista, digamos assim, afrodescendente? Olha, eu acho que não tem como, Rogério, aí vai depender muito de como se entenda a questão de preconceituoso ou não. Né? Não tem como não ser, de certa forma, de não ter um preconceito em relação a isso, porque se a gente for para as escrituras, a gente já vê algo que, como o Michel citou, que pede para a gente não se aproximar tanto disso daí. Porque sim, no caso de outros deuses. Uma oferenda a outros santos que não seja o Criador,
Logo, a gente não teria que se aproximar, digamos assim? Então, mas é que tá. Mas mesmo assim, eu acho que ela faltaria, no caso, faltaria da minha parte o conhecimento histórico melhor dessa questão do pano de fundo da festa junina em si, mas festa junina, sim. Existe muitos que, de fato, o pano de fundo pagão está por trás ali, idolátrico também. Mas, de certa forma, se a gente tiver que fazer uma distinção, você tem Pedro, João, alguns personagens bíblicos sendo lembrados na festa junina. Mas que personagens bíblicos se lembram na festa de Cosme e Damião? Entende? Então, de certa forma, existe sim esse preconceito, porque não tem como não havê-lo, né? Mas não que haja esse pano de fundo de adoração. Por isso que eu falei para você. Eu acho que tem que haver o quê? Uma orientação. Ó, você vai participar. Não existe na sua mente. É bom que você entenda que para nós não participa. Você não participa no sentido de reconhecer Pedro como um Deus, um santo paralelo a Jesus, ou com João como um santo paralelo a Jesus. Entende? Agora, quando se trata, no caso de Cosme e Damião, é colocado como deuses, no caso, à parte mesmo, né? Isso vai depender muito da clareza que se tem em relação ao assunto. Então, supostamente, nós somos mais tolerantes com as festas instituídas pela Igreja Católica do que por outras religiões, né? É o que... Depende, no caso. Eu diria que depende muito da festa. Entendeu. Perfeito, então. Podemos passar para a segunda? Alguém quer indagar mais alguma coisa?